rezemos também uma Ave Maria, para que Nossa Senhora possa interceder pelo pregador nesta noite, para que a palavra do Senhor possa adentrar o nosso coração, como a verdade que dissipa todas as mentiras do maligno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E sobre o Flávio nós pedimos a graça do Espírito Santo, para que nesta noite ele possa proclamar o senhorio de Jesus nas nossas vidas, para que todo o mal que invade nossas vidas, tudo aquilo que tem ocupado o lugar de Jesus, caia por terra, e que nós sejamos libertados. Sim, Senhor Jesus, derrama sobre ele o teu Espírito Santo abundantemente, Senhor, para que ele possa professar a tua verdade como um profeta, Senhor Jesus, teu instrumento teu, Senhor Jesus, de salvação, de reconciliação com o Senhor e o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Aleluia. Essa ninguém conhece, né? Ninguém nunca desceu na montanha russa do Espírito Santo, nunca? Nós vamos fazer isso aí de novo. Só que eu quero que você imagine o seguinte: quando você for fazer o tem que fazer uma parada top, tá ligado? Eu quero que você imagine você numa montanha russa e lá embaixo o capeta. E você, na hora que for gritar o você vai imaginar você de frente com ele e a montanha russa passando por cima dele, amém? Então vamos lá, amém? Amém. Aleluia! Amém, vamos aplaudir o Senhor por isso, aleluia! Pode se assentar e vamos rezar mais uma Ave Maria e vamos pedir que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe, que ela nos cubra com as suas graças e prepare o nosso coração para esta pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Quero me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Douglas Filipe. Sou noivo da Daniele, que está nos acompanhando agora lá do Paraná. E se vocês me permitem, eu gostaria de aproveitar a ocasião. Eu sei que ela sabe, porque eu digo isso para ela todos os dias, mas eu gostaria que vocês me permitissem esse momento para que eu fizesse isso agora, demonstrando todo o meu amor, todo o meu carinho por ela, a saudade que eu estou sentindo. Posso? Aleluia! Glória a Deus. Muito obrigado pela compreensão de vocês, né? Quem já se apaixonou aqui alguma vez na vida, diga eu. Isso, muito bem. Aleluia. Eu faço parte da Diocese de Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Na Diocese de Campo Limpo eu faço parte do núcleo diocesano do Ministério Jovem e faço parte também da equipe de formadores do Ministério da Pregação. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta noite, para podermos dar continuidade ao seminário de vida. Como foi dito a vocês, nós queremos hoje falar sobre o senhorio de Jesus. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa linda e maravilhosa, depois de mim, e diga assim para ela: meu irmão,
nesta noite, Jesus deseja ser o Senhor da sua história. Permita que Ele seja o Senhor da sua história. Amém. Abra comigo a Sagrada Escritura em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de Mateus, de São Mateus, capítulo 6, versículo 24. Amém ou curso bíblico? Amém. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus, isso, bem forte. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós estamos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é composto do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Toda a síntese da pregação de Jesus, o projeto de vida que Ele tem para nós está resumido aqui no Sermão da Montanha. As coisas mais importantes, é claro, tudo aquilo que Jesus pregou foi importante, mas os pontos principais da pregação de Jesus se encontram aqui. Por exemplo, o Pai Nosso, quando Ele nos ensina a chamar a Deus de Pai, está onde? No Sermão da Montanha, no mesmo capítulo, capítulo 6. E aqui Ele está falando que nós não podemos servir a dois senhores. Por quê? Isso é lógico. Ou nós vamos dar atenção para um e vamos deixar de dar atenção para outro. É impossível servir a dois senhores, porque nós ou vamos amar mais um, vamos odiar o outro, vamos se apegar mais a um e menos ao outro. E Ele termina dizendo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero começar me concentrando em duas palavras desse pequeno versículo que nós lemos aqui: a palavra Senhor e a palavra dinheiro. Nós precisamos lembrar de uma coisa: para poder obedecer o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, os judeus começaram a substituir o tetragrama sagrado, ou seja, Yahvé, que corresponde ao nome santo, impronunciável de Deus, que foi revelado a Moisés, no capítulo 3 do livro de Êxodo, pela palavra Senhor. O judeu não pronuncia o nome de Deus, porque ele é impronunciável, tamanha sua santidade. Então ele não diz o nome de Deus, ainda que Deus o tenha revelado a ele, ao seu povo. Eles chamam a Deus de Senhor. Senhor, hebraico, Adonai, e grego, Kyrios. E essa palavra que Jesus está usando aqui, quando Ele fala de Senhor, como nós estamos no Novo Testamento, Ele está usando a língua grega. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então Ele está falando, o texto, o Evangelho, está se utilizando da língua grega. Então é a palavra Kyrios. Mas Adonai é a mesma coisa, mas só que em hebraico, amém? Portanto, a palavra Senhor é uma palavra dita, designada exclusivamente a quem? A Deus. Quando Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, o que Ele está querendo dizer? Nós não podemos atribuir o nome Senhor, o título Senhor a deuses, mas apenas ao Deus único. Apenas a Deus nós podemos chamar de Senhor, de Adonai, de Kyrios. E aí Ele termina dizendo: não podeis servir a Deus e o dinheiro. Por quê? Aqui
dinheiro foi traduzido de uma palavra hebraica, mamon. O que é mamon? Mamon era uma divindade. Era uma das várias divindades que o povo servia, que o povo pagão servia e que atribuía o título de Senhor. Jesus diz então: vocês não podem servir a Deus e a mamon. A mamon é a palavra dinheiro, mas também, como eu disse, é uma divindade maligna, que representa a ganância, a avareza, que é um pecado capital. E dizem que Mamon, a imagem dele é de um nobre deformado, que anda com um saquinho cheio de ouro, com uma sacolinha com ouro, para poder ludibriar os seres humanos, para comprar os seres humanos e assim devorar as suas almas. Mamon também é conhecido como uma entidade pagã maligna que devora almas. Inclusive ele também, além de aparecer com essa imagem de nobre deformado, ele também aparece com a imagem de um abutre que devora almas. Jesus então está dizendo: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E é tão forte essa presença, essa ideia de Mamon, que, por exemplo, um grande escritor alemão, Goethe, escreveu um poema trágico chamado Fausto. E quando ele se utiliza da palavra, dentro do poema, a palavra Mamon, ora ele se refere ao dinheiro, à riqueza, ora ele se refere a uma entidade maligna. E por que Jesus se refere especificamente nesta passagem a Mamon? Por uma questão de contexto, por uma questão contextual, que eu não vou me adentrar nela, mas eu quero usar essa divindade que Jesus cita para usar como trampolim para outras divindades. Nós podemos pensar hoje, nesse momento que nós estamos aqui refletindo sobre o senhorio de Jesus, quantas pessoas estão servindo a divindades pagãs, a deuses falsos, e estão atribuindo a esses deuses o título de Senhor. Quantas pessoas, e pior do que isso, gente, quantos cristãos estão servindo deuses falsos e estão tentando conciliar o seu serviço, a sua escravidão no segmento de Jesus Cristo? Quantos cristãos estão tentando viver uma vida em que Deus não é conhecido e quando vem à igreja quer ser de Deus? Já conhecem pessoas assim? Como diz um grande amigo meu que já esteve aqui pregando, o João Cláudio Rufino, ele diz assim: o cristão 007, sabe o que é o cristão 007? É o cristão que tem identidade secreta. Fora da igreja ninguém sabe que ele é cristão, mas quando vai ter um retiro, quando tem alguma coisa que precisa da ajuda dele, aí ele vira de Jesus, aí ele começa a jejuar, aí ele começa a orar, aí no encontro ele enrola o terço no braço e pendura o rosário no pescoço. Não podeis servir a dois senhores, porque você vai ser fiel a um e infiel ao outro. Gente, eu fiz uma pregação um tempo atrás para servos, formação para um grande encontro, um grande retiro. E muitas pessoas que estavam ali diante de mim, eu tinha no Facebook, e eu ficava acompanhando algumas postagens, porque há cristãos que esquecem que no Facebook continuam sendo cristãos. Ele esquece que porque ele não está que só porque ele não está na igreja, que ele não tem que dar testemunho no Facebook. E às vezes posta coisas que denigra a sua imagem e denigra a imagem da igreja. Ora, porque ele diz ser católico, então às vezes
posta, sei lá, algumas coisas falando mal de alguém, xingando, coisas com conteúdo erótico, sexualizado, piadas sujas. E eu falei abertamente lá, porque eu conhecia as pessoas. Eu falei assim: muitos que estão aqui diante de mim, estão aqui servindo o Senhor, estão dizendo que Jesus é o Senhor das suas vidas, mas quando estão no Facebook, ou quando estão em outro lugar, se esquecem que são cristãos, e que dão falso testemunho. Eu falei: meu querido, você está se iludindo. O que adianta você trazer a Bíblia aqui para a igreja, se em casa você não tem a coragem de ler nunca? O que adianta enrolar terço, vestir a capa de São José, colocar a camiseta de Nossa Senhora? Vocês estão entendendo? Se você não serve, eu comecei a dizer isso. Muito bem, terminei a pregação, voltei para São Paulo. Naquela semana, um rapaz lá do encontro me chamou em inbox no Facebook. Falou: e aí, mano, beleza? Não, só queria que você tirasse uma dúvida aí. Eu fiquei sabendo que você fez uma pregação para os servos da minha paróquia. Eu não estava no momento, eu não estava participando, e algumas pessoas vieram falar que você falou mal de mim. Veja bem a inversão de valores. Nós pregamos para as pessoas falarem assim: olha, tomem cuidado com as coisas que vocês falam, porque isso é testemunho também. Eu não falei nada demais. E veja bem, e é uma onda que tem tentado destruir os cristãos principalmente, porque se você fala coisas contrárias ao que a mídia está pregando, que a maioria das pessoas estão pregando, você é o quê? Você é preconceituoso, você é alienado, você vive na Idade Média. E ele veio tirar satisfação. E eu pensei assim: quem foi o mensageiro do capeta, o emissário do Satanás, que for falar para o cara? Porque o cara estava na pregação, as pessoas estavam na pregação, nem ouviram a pregação, guardaram essa informação, chegaram no ouvido, chegaram nele e foram lá e falaram: olha, o Douglas falou barbaridade sobre você, e eu nem citei o nome dele. E eu falei: irmão, olha, posso ser sincero contigo? Olha, eu falei isso sim, só que eu não citei nomes. Agora está aqui uma pergunta que não quer calar: você se enquadra nisso que eu falei? A carapuça serviu para você? Se serviu, me perdoe. Eu não posso deixar de falar o óbvio, porque é engraçado, a gente fala o óbvio hoje, as pessoas falam assim: nossa, como esse pregador, ele é radical demais. É o óbvio. O cristão precisa dar testemunho, é um mínimo como cristão, mínimo. Ele não, era só para saber, porque você sabe, né, irmão, desculpa aí, as pessoas gostam de fazer fofoca e tudo mais, mas tá beleza, tá tranquilo. Não, grande abraço aí e até a próxima. Não vejo a hora de você voltar aqui para poder ir numa pregação tua. Não podeis servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, mas apenas ao único que é digno de ser chamado de Senhor. E quem? Jesus. Jesus é o único que nós devemos e podemos chamar de Senhor. Veja bem, quem aqui é católico, apostólico romano, levanta o teu braço, até o teu irmão que está do lado perceber se você tomou banho hoje ou não. Pode levantar lá em cima. Isso. Tem uma irmã ali que não teve nem coragem de levantar o braço. Mas Jesus te acolhe, viu, irmã? Mesmo fedorenta. Brincadeira, é brincadeira. Nós rezamos da nossa profissão de fé, ou seja, o resumo daquilo que nós acreditamos como católicos, o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós proclamamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós dizemos, Senhor, que Ele é o Senhor. O que significa dizer que Jesus é o Senhor? Ora, se nós estamos aqui para falar sobre o senhorio de Jesus, nós precisamos saber o que significa chamar a Deus, a Jesus, de Senhor. E eu separei 2 parágrafos do Catecismo da Igreja,
que diz o que que significa dizer que Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia! Já esqueceram? Tem que levantar o braço para ficar top. Vamos lá de novo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Só aí. Ramanai. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica diz no número 449. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o princípio que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai também são devidos a Jesus. Se no Antigo Testamento os judeus, o povo de Israel, começa a chamar a Deus Pai de Adonai, de Kyrios em grego, o Catecismo está dizendo que Jesus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele também merece a honra e a glória que são devidas a Deus Pai. E diz assim também, no número 450, a Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. Resumindo isso, em miúdos, o que isso significa? A igreja está dizendo que declarar que Jesus é o Senhor significa reconhecer que Ele é o Rei que está sentado no trono do nosso coração. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos templos de Deus. E quando eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida, eu permito que Ele entre, que Ele esteja no meu coração, não como coadjuvante, mas como protagonista. Isso significa chamar a Deus de Senhor, a Jesus de Senhor, é dizer, é Ele que guia a minha vida, é Ele que rege a minha vida, Ele é o centro da minha vida, a razão do meu existir. E nada mais do que justo atribuir isso a Jesus, porque Ele morreu para nos dar vida. Até a última gota de sangue Ele morreu para nos dar vida, e nada mais justo do que dizer, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história, Tu és o centro, Tu és a razão do meu existir, porque eu respiro, porque eu ando, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Isso significa dizer que Ele é o Senhor, que Ele governa. Amém? Vira para o seu irmão mais uma vez que está aí do seu lado, e não esqueça, esse irmão bonito e maravilhoso que está do seu lado depois de mim, e diga assim para ele: Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história, e Ele conquistou isso a preço de sangue, a preço do sangue dEle, que é precioso. Você é dEle e Ele é teu. Amém. Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa história, Jesus é o Senhor do tempo, Jesus é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele que sabe de todas as coisas, Ele que governa a nossa vida. Pelo menos isso na teoria, na pregação, porque nós sabemos muito bem, como o Senhor disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se você abrir, o que Ele faz? Eu ceio com você. Não podemos esquecer que Jesus, que Deus e que o Espírito Santo nos criaram com livre arbítrio, com liberdade. Não basta saber que Jesus é o Senhor, não basta saber que Ele morreu por mim, que Ele derramou o seu sangue, não adianta, é preciso tomar posse disso e dizer: sim, Ele é o Senhor da minha vida. Mas para reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida, para tomar posse disso, é preciso que a gente observe, que a gente siga alguns pontos. Amém? O primeiro ponto é o seguinte: número 1, para reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida, é preciso deixar-se convencer pelo Espírito Santo de Deus.
Paulo escreveu em Coríntios capítulo 12, versículo 1: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não estiver cheio do Espírito Santo, a não ser pela ação do Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para que Jesus de fato se torne o Senhor da minha vida e da minha história, é reconhecer pela ação do Espírito Santo, movido pelo poder do Espírito Santo, que Jesus é o Senhor da minha vida e da minha história. Todas as vezes nos evangelhos, todas as vezes que as pessoas chamam Jesus de Senhor, e não vamos esquecer, Kyrios, um nome que era dado exclusivamente para Deus Pai. Todas as vezes que as pessoas do Novo Testamento, no Evangelho, chamam Jesus de Senhor, por exemplo, quando Pedro diz lá no capítulo 6 de João, quando Jesus faz aquele discurso maravilhoso sobre a Eucaristia, sobre o seu corpo e o seu sangue, que as pessoas saem escandalizadas, e ele vira para os discípulos, e Pedro, já exercendo fortemente essa liderança, que o tornará mais para frente, o líder da igreja, ele diz o quê? Quando Jesus pergunta, vocês também querem ir embora? Ele vai dizer, Senhor, Kyrios, aonde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Ele chama de Jesus de Senhor, e a igreja também vai dizer isso no catecismo. Todas as vezes que no evangelho alguém chama Jesus de Senhor, se aproxima dele, é porque está sendo movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está revelando a ela que ele é o Senhor, que a honra, a glória que é devida a Deus Pai também cabe ao seu Filho único. Outro exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 43, o que diz aí? Maria, depois que escuta o anjo, a saudação do anjo, em que ele proclama que ela será mãe de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 28, a partir do 26, ave cheia de graça, o Senhor é contigo e tudo mais, e assim por diante. Lá no versículo 43 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Maria entra, ela chega na casa de Isabel, no versículo 42, e no capítulo 43 Isabel vai exclamar, da onde me vem a honra de vir até mim a mãe do meu Senhor? Gente, olha aqui para mim, Isabel, assim como Maria, praticavam o judaísmo, eles eram judeus. O judaísmo é uma religião monoteísta. O título, a expressão que ela usa para se referir a Jesus, mostra que ela estava movida pelo Espírito Santo, por 3 motivos. Primeiro, ela não poderia chamar alguém de Senhor a não ser Deus Pai. Número 2, ela não sabia que Maria estava grávida. E número 3, ela não sabia que Maria estava grávida da segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo que coloca no coração de Isabel isso. Senhor, da onde me vem esta honra de receber aqui na minha casa a mãe do meu Senhor? E o que a Bíblia diz? Que com a saudação de Isabel, com a saudação de Maria, me perdoe, Isabel fica cheia do Espírito, e aí ela proclama isso, declarando que no ventre dela estava o Senhor Jesus. E mais um exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 8. O que diz o texto? O centurião romano, um pagão, o homem que liderava a legião romana, ele chega até Jesus e diz assim, Senhor, Kyrios, o meu servo está doente em casa, e eu não sei mais o que fazer, e eu sei que o Senhor tem o poder para curá-lo. E quando Jesus diz, tudo bem, então vamos até a sua casa, vamos lá onde ele está doente, ele diz assim, não Senhor, não precisa ir, porque eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dizei uma única palavra e o meu servo será curado, salvo. Veja, um homem pagão,
um centurião romano, reconhece que Jesus é o Senhor porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então esse é o primeiro passo para que Jesus de fato seja o Senhor da nossa vida e da nossa história. Segunda coisa, para que Jesus se torne o Senhor da nossa vida, é preciso desejar e clamar que o reino de Deus venha a nós. É preciso clamar e desejar que o reino de Deus venha até nós. Eu não sei se vocês sabiam, mas a palavra que mais aparece na boca de Jesus é a palavra reino de Deus ou reino dos céus. É a mesma coisa. Em Mateus vai aparecer como reino dos céus, por quê? Mateus escreve com a intenção de tocar, de levar a palavra aos judeus. Então ele não pode dizer Deus, ele não pode pronunciar o nome de Deus. Então ele diz o reino dos céus. Então é a mesma coisa. É a palavra que mais aparece na boca de Jesus, porque o reino de Deus é o centro da pregação de Jesus. Esse é o centro da pregação dele, o reino de Deus, o reino dos céus. Só para vocês terem uma ideia, de 126 vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento, de 106 vezes, 106, essa palavra reino de Deus aparece na boca de quem? Jesus. Jesus falou a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, 106 vezes, de 126 que o Evangelho menciona, está na boca de Jesus. Isso mostra para nós que o centro de toda a sua mensagem está no reino de Deus. E inclusive foi isso que Jesus nos ensinou a rezar aonde? No Pai Nosso. Vocês sabem muito bem que no Pai Nosso existem 7 pedidos ou 7 petições, que são divididas em 2 grupos. 3 pedidos se referem a Deus e 4 a nós. Qual que é o primeiro pedido que se refere a Deus? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. E as outras 4 se referem a questões nossas, de seres humanos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos ofendeu, não deixeis cair em tentação, e livra-nos do mal. Mas os 3 primeiros pedidos se referem a Deus. E o que Jesus nos ensinou? No segundo pedido do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. E por quê? Porque nós clamamos venha a nós o vosso reino? Isso é muito sério, porque significa que o reinado de Jesus, o Senhor da nossa vida, o Rei da nossa vida, começa aqui. O céu é plenitude, o paraíso é plenitude do reino, mas o reino começa aqui. Isso por uma questão lógica. Ora, se o reino de Deus não começasse aqui entre nós, por que Jesus nos ensinaria a pedir, venha a nós o teu reino? Há dias que nós rezamos até ao contrário, Senhor, me leva logo para o teu reino. Gente, eu peguei esse metrô aqui, eu não sei se eu moro longe ou aqui é longe, eu não sei, mas brother, eu pensei que eu não ia chegar nesse lugar nunca, e não parava de entrar gente e sair do metrô. Pai do céu. Aí quando você lembra, venha a nós o vosso reino, você passa, não Senhor, me leva daqui para o teu reino, imediatamente, e me leva na carruagem que levou Elias, que eu não quero ir de metrô não. A gente sofre, né gente? Fala a verdade. Foi feita uma pesquisa há algumas semanas e que descobriu uma coisa que a gente já sabe, lógica, né? Mas quando vira pesquisa científica e tudo mais, aí a gente fala, nossa, mas é uma coisa que a gente vive no dia a dia. O Brasil é um dos piores países em que o imposto que nós damos para o governo é o país em que o imposto menos volta. Não tem retorno para nós.
É ridículo. Não são como países de primeiro mundo, em que você, sei lá, tem um imposto, mas que isso volta muito bem na educação, na saúde. Mas não vou ficar falando disso daqui porque é chover no molhado, infelizmente. E é por isso que nós precisamos clamar: Senhor, que o teu reino aconteça aqui. Venha a nós o teu reino. Por quê? Quando nós pedimos a Deus, venha o teu reino, é preciso que a gente faça a seguinte pergunta: ora, se nós pedimos que o reino de Jesus venha aqui, significa que ele é o quê? Rei. A gente tem que fazer a seguinte pergunta: se Jesus é o rei, eu preciso perguntar assim: se Jesus fosse o rei do mundo, como o mundo seria? Se Jesus fosse o rei deste continente, como esse continente seria? Se Jesus fosse o rei desta nação, como esta nação seria? Se Jesus fosse o rei desta cidade, como esta cidade seria? Se Jesus fosse o rei do meu bairro, como o meu bairro seria? Se Jesus fosse o Senhor da minha família, como a minha família seria? Se Jesus fosse o rei do meu coração, como eu seria? Certamente a injustiça que existe no mundo diminuiria. Certamente a desigualdade que existe no mundo diminuiria. A violência diminuiria. Vocês estão entendendo? É preciso clamar o reino de Deus, porque Jesus é o Senhor desta nação, Jesus é o Senhor do mundo. Aí você pode me questionar: mas Jesus não falou, eu não sou o rei deste mundo, é o maligno. A gente precisa tomar cuidado. No Novo Testamento, no Evangelho, a terminologia mundo se refere ao Império Romano. Nós não podemos esquecer que quando Jesus viveu nesta terra em carne e osso, alma e divindade, a maior potência política, econômica e militar, quem tinha era o Império Romano. O povo de Deus, da Bíblia, o povo sofrido que seguia Jesus, era oprimido por esse regime do Império Romano, com seus altos impostos, com um governo de injustiças. E para vocês terem uma ideia, enquanto o Império Romano era poderoso, por exemplo, era ele, o governador lá de uma região, que escolhia o sacerdote do templo. Só para vocês terem ideia de quanto havia uma influência muito grande. Tanto é que quando Jesus começou a pregar contra algumas coisas que a religião pregava e que eram erradas, que os fariseus pregavam, os saduceus, e quando Jesus começou a criticar esse regime opressor, injusto, foram atrás de quem? Do Império Romano, para dizer: tem um tal de um Galileu, de um Nazareno, Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro, que está causando. Ele está dando uns rolezinhos pela Palestina. Me perdoem a piada, como uma coisa muito séria, mas foi mais ou menos isso. É claro que por outros motivos, mas Jesus também causou rebuliço quando ele começou a andar em lugares que não era permitido para ele. E aí foram até o Império Romano para dizer: olha, vocês precisam fazer alguma coisa. E aí o que Pilatos faz? Lava as mãos. Por quê? Estava nas mãos do Império Romano. Ele lava as mãos, fala: faça de Jesus aí, desse cara, o que vocês quiserem. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Império Romano tinha uma influência, um poder muito grande naquele momento. E Jesus foi contra tudo isso. Então ele precisa, nós precisamos clamar também isso hoje, para que Jesus possa diminuir com a injustiça, com a pobreza, com a miséria, com a fome, com a corrupção. E como que Jesus vai fazer isso? Através de nós. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Por isso que Jesus precisa ser o rei da minha vida. É por isso que Jesus precisa ser o rei da minha história, para que
Ele faça através de mim mudanças no meu coração, mudanças na minha família, no meu bairro, na cidade, no país, no continente, no mundo. Se Jesus é o rei, quando eu digo Senhor seja o meu rei, que o teu reino aconteça aqui, significa que os meus olhos são os olhos de Jesus, que a minha boca é a boca de Jesus, o meu andar é o andar de Jesus. É por isso que você é chamado de cristão, é por isso que você que está aí na sua casa, é por isso que você é chamado de cristão. Você é chamado a ser um outro Cristo nesta terra. Você é chamado a lutar e a pregar contra as injustiças que Jesus pregou, amém? Então é preciso clamar que Jesus seja o rei da nossa vida, o rei da nossa história, o rei desta terra, deste país e do nosso coração. Esta é a segunda coisa para que Jesus de fato se torne o Senhor da nossa vida. Terceira coisa que eu preciso compreender, que eu preciso ter em mente para que Jesus seja o Senhor da minha vida, e sabe o que é? Eu preciso renunciar aos falsos senhores. Não podeis servir a dois senhores. Se eu quero que Jesus seja o rei da minha vida, se eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, eu preciso deixar o espaço que é dele no meu coração. Eu preciso tirar todos os falsos senhores, todas as falsas divindades que estão ocupando a minha vida, que estão ocupando o meu coração, para que Jesus possa reinar. A Bíblia diz, Jesus, ou melhor, Jesus também, porque é Deus, mas é Antigo Testamento. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus é um Deus ciumento. Deus tem ciúme de nós, e Ele não abre mão do nosso coração para que seja partilhado com ninguém. Eu estou falando o domínio, o controle. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou que o próprio Jesus diz aqui também, se não me engano no capítulo 5 ou no capítulo 6 aqui, do Evangelho de Mateus: buscai a Deus em primeiro lugar, e tudo mais vos será dado. Jesus precisa ser o rei da minha vida, o Senhor da minha vida. Aí depois vem as outras coisas: a família, o emprego, os relacionamentos afetivos, amorosos e etc. Não significa ignorar, mas significa colocar Jesus no centro da minha vida, para que Ele possa organizar as coisas. Então é preciso renunciar aos senhores, porque não é possível servir a dois senhores. Não há como compactuar, gente. É impossível conciliar a graça com o pecado. É impossível conciliar a verdade com a mentira. É impossível conciliar a fidelidade com o adultério. É impossível conciliar a luz com trevas. Então é preciso renunciar a tudo aquilo que não vem de Deus, a tudo aquilo que não é Jesus na minha vida. É preciso renunciar a tudo aquilo que tem me levado para lugares de pecado, de perdição, de tristeza, de solidão, de depressão. Diz que a doença da moda hoje é qual? A depressão. E eu fico pensando, com essa moda de Facebook, de redes sociais, a pessoa ostenta que ela tem 3.000 seguidores, 3.000 amigos, 5.000 amigos no Facebook, que acho que é o limite máximo. Mas quando ela está passando por uma dificuldade, sabe quem que é o melhor amigo dela? O travesseiro, o cachorro, o gato. As pessoas estão depressivas, estão vazias, porque tudo tem sido o Senhor das vidas delas. Eu duvido, eu bato até uma aposta. E se eu perder, o irmão dá todo o dinheiro aqui para vocês. Aqui, ó. Qual é o seu nome, meu querido? Tiago? Se eu perder, o Tiago dá. Mas eu sei que não vai perder, porque Jesus não perde, amém? Paulo diz: em Jesus nós somos mais que vencedores. Quantas pessoas estão depressivas, amarguradas, em síndrome do pânico? Primeiro, e aqui eu não vou ser um inconsequente de dizer,
Ai, vou deixar de ir na terapia. Eu descobri. A gente não pode esquecer que o livro da sabedoria diz que a medicina, os médicos, o dom que eles têm foi dado por Deus. Mas eu estou dizendo que Jesus, você pode ir à terapia, você deve ir à terapia, amém. Só que Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida, porque eu tenho certeza, o dia que Jesus for verdadeiramente o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, eu quero ver você com depressão, com síndrome do pânico, sentindo solidão. Eu duvido. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, se para você sair dessa situação de depressão, de melancolia, de síndrome do pânico é difícil, eu trago para você Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. É por isso que Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida então, para que Ele nos guie, gente, porque deixa eu dizer uma coisa, não dá para ficar andando na luz, ora na luz e ora nas trevas, porque uma hora a casa cai, e cai mesmo, e não é porque é castigo de Deus, é consequência de atos errados da minha parte. E a gente ouviu a pregação de amor de Deus, justamente por isso, para dizer que Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. As consequências, muitas de algumas coisas que acontecem na nossa vida, tem como justificativo o pecado também, que foi falado na semana passada. Por isso, como o Paulo disse no começo, vocês perceberam que o seminário de vida no Espírito é um tema ligado ao outro. Então eu quero reforçar o que ele disse, vem até o final. Há uma ligação intrínseca em tudo aquilo que nós estamos falando, amém? Aleluia! Oh, glória! Eu estava partilhando com uma pessoa da minha família, ela contou, partilhando a vida na igreja, a caminhada, e ela contou a história de um líder que ela conhece, um líder religioso, uma pessoa muito importante, ela de uma outra denominação, mas a gente ainda consegue bater um papo legal e tudo mais, porque afinal de contas faz parte da minha família. E ela contando o caso que aconteceu de um líder religioso da igreja dela, e é um exemplo que serve para nós, amém? Diz que ele é um grande líder, que ele enche a igreja, que as pessoas vão até lá para escutar a sua pregação, mas que ele está passando por uma grande dificuldade, que ele está passando por um grande momento de provação, entre aspas, que a gente vai ver que na verdade não é provação, porque provação vem de Deus, e edifica, amadurece. Tem gente que confunde, faz besteira na vida, paga um preço por causa das coisas erradas e fala, estou passando por uma grande provação do Senhor. Então vamos dividir, vamos separar, provação é uma coisa, tentação é outra, amém? Ele é um grande líder religioso, só que ele está passando por uma dificuldade qual? Como ele é uma referência, ele é um líder na igreja dele, ele tem uma oficina mecânica. Tudo que as pessoas precisam fazer relacionado a carro, moto, levam na oficina dele. Precisa trocar uma peça, ele troca, dão dinheiro para ele. E o que ele começou a fazer? A colocar peças falsas no lugar das peças originais e ficar com dinheiro. Só que quando a gente está nesse abismo, nós vamos indo, nós vamos descendo nesse labirinto. Entrou no labirinto, meu irmão, tem hora que a gente pensa assim, não, estou fazendo essas coisas aqui, mas eu tenho controle. É que nem um drogado, né? Não, eu fumo meu beckzinho, mas de boa, a hora que eu quiser parar é nóis. Não, eu bebo aqui a minha pinguinha e tal, encho a cara só final de semana, mas não, eu sou de boa, ou 2, 3, 4 vezes assim na semana, mas é muito difícil, tipo assim, de 30 dias do mês eu bebo, sei lá, 20,
de boa. Eu tenho controle sobre tudo isso, e a gente vai se enganando. E essa é a grande desculpa de quem vira alcoólatra e vira drogado, né? Isso não é novidade para ninguém. Só que tem gente que faz isso com a vida errada. Ah, não, vou trocar que ninguém vai ficar sabendo. Um líder da igreja, um homem de Deus, descobriram. E sabe qual é a dita provação, entre aspas, que ele está passando? Ele foi ameaçado de morte. Foi ameaçado de morte, por quê? Pela palavra de Deus? Por pregar, por anunciar, por denunciar? Não! Por roubar o dinheiro dos fiéis. Tira dois senhores, uma hora a casa cai. Você pode pensar que está tudo bem a relação que você tem com a tua namorada, afinal de contas você pensa em casar com ela, né? Você é bem intencionado, mas você é um homem de Deus, está na frente e tudo mais, aí você entra naquela, né? Ah não, a gente vai e não vai acontecer nada não. Não vai nada não. Até que acontece o quê? O inesperado. Uma hora, meu irmão, a casa cai, porque nós não conseguimos servir a dois senhores, amém? Então é preciso tirar os senhores do nosso coração, e eu quero trazer aqui alguns senhores que estão dominando a nossa vida, que estão levando a nossa vida, sabe aonde? Através ou por meio da televisão e da internet. Estava vindo partilhando com o Paulo, ele trouxe uma informação, uma providência muito grande. Ele falou que viu um caso de uma mulher que está internada em uma clínica psiquiátrica porque ela estava viciada em internet. Ela perdeu 30 quilos na frente de um computador, perdeu marido, perdeu filhos e está sendo tratada como uma dependente de droga, de álcool. Quantos de nós hoje temos como Senhor da nossa vida programas que propagam mensagens que são contra a família, que são contra a igreja, que são contra a vida? Quantos de nós estamos curtindo páginas do Facebook de pessoas que não agregam nada para a nossa vida? Quantos de nós partilhamos coisas que não têm nada a ver, absolutamente nada a ver, que não vão edificar a nossa vida? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? E aqui, o que eu estou querendo dizer? Que isso, além de nos levar para longe de Deus, muitas vezes, porque a gente parar para pensar que quais os programas que trazem uma mensagem positiva para nós, para não dizer cristã, ou educativa. Pouquíssimas. E a mesma emissora que ora, acende uma vela para o Padre Marcelo, para Deus na missa da manhã, é a mesma emissora que à tarde ou à noite vai acender uma vela para o capeta. Porque as emissoras não estão preocupadas com a tua vida, com o teu crescimento, elas querem audiência. E eu não vou nem citar programas para não dar ibope, mas são os mesmos de sempre. Os mesmos programas do horário nobre, que nós perdemos o nosso tempo. E aqui eu não estou dizendo só porque eu sou cristão, não. Sabe por quê? Porque a maioria desses programas para assistir, a gente precisa desligar o cérebro. Porque são programas que nos idiotizam. Ser cristão é ter um espírito crítico. E às vezes a gente perde o nosso tempo vendo porcarias, compartilhando porcarias no Facebook. Vocês estão entendendo? Não só porque nós somos cristãos, porque a gente tem inteligência, cara.
Tem gente que eu não sei, que às vezes consegue ver gente enfurnado dentro de uma casa, tentando destruir o outro, eliminar o outro, uma promiscuidade sexual imensa. Homem fica com homem, mulher fica com mulher, e o cara pega 3, 4 e vai para debaixo não sei da onde. Clique aqui e veja o que aconteceu debaixo do cobertor. Para quê, minha gente? Isso é para nos idiotizar. Aí a gente se posiciona assim, não, é um fanatismo muito grande, é muita radicalidade, é muito radicalismo. Não, não pode ser assim, não é desse jeito. Como não? É assim sim. Luz não anda com trevas, a verdade não anda com a mentira. O que adianta você vir à igreja, escutar o padre, ou ser um mensageiro de uma palavra assim? Não, irmão, seja fiel, ore para não cair no adultério, e você vê programas que pregam adultério. Ah não, mas é uma grande dramaturgia, o Brasil é reconhecido internacionalmente por causa da teledramaturgia, e daí? É que nem fez um padre, na missa, lotada, ele colocou um telão, e deixou rolar 15 minutos a Globeleza. O povo ficou escandalizado, começaram a arrancar os cabelos, mas ninguém falou nada. Mas o padre sentiu que as pessoas ficaram incomodadas, 15 segundos. E ele falou assim: quem aqui se incomodou com o vídeo que acabou de ver? Todo mundo. Aí o povo começou a falar: como que o senhor pode ter feito uma coisa dessa? Ele: pois é, isso a gente não pode fazer porque nós estamos aonde? Todo mundo gritou: na casa de Deus. E ele falou assim: mas acontece o seguinte, todos os dias isso daqui rola nas nossas televisões, todos os dias isso, coisas assim, para pior, rola na sala da nossa casa, no nosso quarto, e a gente não se sente incomodado. Por quê? Lá a tua casa não é casa de Deus? Eu acho engraçado quando as pessoas dentro da igreja falam assim: não pode falar palavrão aqui, está na igreja. Não pode fazer assim não, está na igreja. Mas quando sai na igreja, faz coisa pior. E aí, meu irmão? Você não é casa de Deus lá? A tua casa não é casa de Deus? Lá entra pornografia, lá entra essas mensagens que estão destruindo a tua casa, a tua família, e você não percebe, não. São coisas muito radicais. Eu sei, tudo bem, você sabe, ok. Não podeis servir a dois senhores. Outra coisa muito importante, eu já estou chegando aqui para a gente terminar. Para que Jesus seja o Senhor da nossa vida, é preciso que a gente tenha um contato diário com a palavra de Deus. Quantos cristãos católicos, e quem aqui sou eu para dizer quem é cristão, quem não é cristão, quem é católico, quem não é católico? Mas quantas pessoas se dizem cristãs, se dizem católicos, perdem o tempo com leituras que não edificam, perdem o tempo com mensagens que vêm do além, mas não perdem o tempo, ou melhor, ganham o seu tempo lendo a palavra de Deus, que seja 10 minutos. É inadmissível para mim uma pessoa dizer que tem Jesus como o Senhor da sua vida, que é cristão, que é católico, e deixar a Bíblia guardada numa gaveta, ou aberta num salmo, e a página já está até amarela, de tanto tempo que a Bíblia está lá aberta. Ai, para a palavra de Deus entrar aqui na minha casa. Você acha mesmo que alguma coisa vai mudar você colocando a Bíblia aberta na tua casa? E é pior, você está usando a Bíblia como um objeto, como se fosse um objeto de supersticioso,
Superstição. Pega uma coisa sagrada e se torna um amuleto. Está errado. A Bíblia diz, a palavra de Deus entra aqui, ó. A mudança entra aqui. Eu preciso ler. O que a igreja ensina para nós? No Concílio Vaticano II, numa constituição dogmática chamada Dei Verbum, no número 25, citando São Jerônimo, a igreja diz: ignorar a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, o texto sagrado, todas as vezes que eu ignoro a Bíblia, eu estou ignorando o próprio Cristo, que eu digo ser o Senhor da minha vida. É a igreja que diz. Ignorar a Sagrada Escritura é ignorar a Cristo. Todas as vezes que eu fecho a minha Bíblia e coloco na gaveta, eu estou fazendo isso com Jesus, que é o Senhor da minha vida, para dar ouvido muitas vezes para pessoas que só querem ganhar dinheiro, que são recordistas de venda no Brasil, de livro que só fala de coisa que não tem nada a ver. Mas aí quem sou eu para dizer que você deve ler ou que você não deve ler? Eu só sei de uma coisa: se você está trocando outras leituras, não lê a palavra de Deus, não vai estudar a sua fé, são 2000 anos de história, porque eu acho engraçado. Aí chega no padre depois e pergunta assim: ai padre, hoje eu estava lá na confraternização da empresa, e um monte de gente começou a perguntar um monte de coisa e eu não soube responder. Por quê? Perde o seu tempo lendo essas coisas. Serviu alguma coisa na hora de responder? Quando te acusaram de ser idólatra de Maria? Ajudou a responder que você não é idólatra de Maria? Ajudou a responder a dizer que você não é adorador de imagem? Lê esse livro? Não. Vocês estão entendendo, gente? Jesus precisa ser o Senhor da minha vida. Se você consegue tirar algum conteúdo disso, glórias a Deus, mas que venha em segundo, terceiro lugar, que a palavra de Deus venha em primeiro lugar, que o catecismo da igreja venha depois. Amém? Então eu preciso que a palavra de Deus faça parte da nossa vida. Último passo, melhor, penúltimo passo, esse é bem pequeno, e nós vamos terminar pedindo a intercessão e o auxílio da Virgem Maria. O último passo é fazer a vontade de Deus, que é sempre melhor e mais perfeita do que a minha. Se eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, se eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida, eu preciso fazer a vontade de Deus. Já pararam para pensar que a vontade de Deus ao nosso respeito, ao teu respeito, à tua família, ao teu emprego, ao teu amanhã, é melhor do que o nosso? A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa, porque você acha que Jesus você falar assim: tudo bem Senhor, a minha vontade é a sua vontade, faça de mim o que o Senhor quiser. E inclusive Jesus também nos ensinou isso na terceira petição do Pai Nosso. Qual que é? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Tem cristão rezando isso todo dia antes de dormir, ajoelha no canto da caminha, ô coisa linda, ô coisa fofa, ô coisinha de Jesus, uma coisa mais maravilhosa, e reza o Pai Nosso, e pede a bênção dos anjos, a graça de Nossa Senhora. Ai, que eu durma agora no manto, coberto no manto de Maria. Reza todo dia: seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade, mas está fazendo a sua vontade. Fazer a vontade do Senhor é dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Fazer a vontade de Deus é colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Vocês estão entendendo? Como que eu vou colocar em prática a vontade do Senhor se eu não sei qual é a vontade dEle, porque eu não leio a Bíblia? Não dá para ser cristão pela metade. Não dá para servir a dois senhores, não dá, é impossível. A vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa, ainda que nós estejamos parecidos com o povo de Israel no Egito. O que aconteceu? Vai lá Moisés, faz uma penca de milagre, abre o mar vermelho. Gente, imagina só que muito louca essa parada. Um cara entra lá no Egito, onde você está escravo, a sua família, os seus descendentes,
há 400 anos e fala assim: eu vim libertar todo mundo dessa parada aqui, que Deus está comigo, o Senhor está comigo. O povo sai correndo do Egito, dá de frente para o mar, o cara cata o cajado, abre a parada e passa, brother. Aí o que vai acontecer? O povo chega lá no deserto, e vocês sabem o deserto, de tarde, de manhã é um sol de rachar o coco, e à noite é frio. O que Deus fez para mostrar que estava com o povo? À noite ele acompanhava o povo no deserto com uma nuvem para proteger do sol forte, e à noite numa coluna de fogo para que o povo não morresse de frio. Aí teve gente que falou assim, porque o povo reclamava e Deus ia provendo, ia mostrando que Ele era o Senhor, que Ele tinha tirado o povo de lá, porque Ele era o Senhor. Inclusive Ele diz isso para Moisés, no capítulo 3, Moisés: eu escutei a aflição do meu povo, o grito de lamentação chegou até os meus ouvidos, e eu que sou o Senhor, vou libertá-los. Deus mostrou que estava com o povo reclamou de sede, Moisés, bate ali que vai sair água na pedra. O povo está com fome, chove maná para alimentar o povo, mas tinha nego que reclamava. Ai, será que foi a vontade de Deus mesmo? Será que eu fiz a coisa certa? Poxa, eu estou com uma saudade das batatas lá do Egito, estou com uma saudade da carne lá do Egito. Eu era escravo, mas tinha uma cebola melhor do que a do Outback, brother. A vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa, ainda que eu em primeiro momento não consiga perceber. Estou passando por uma dificuldade, estou passando por um momento difícil, eu preciso procurar a vontade de Deus, e não esses livrecos aí, para me consolar momentaneamente. É Jesus que precisa ser o seu Senhor. E se você está passando por uma dificuldade, deixa eu dizer, a vontade dEle sempre é melhor do que a nossa. Talvez você não consiga enxergar agora, mas Ele tem o melhor para a tua vida, porque Ele é o teu Deus, porque Ele é o teu Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Ele é o teu Deus, Ele sabe o que é melhor para você. E se você permitir, de fato o seu Senhor, sua vida será uma bênção. Você será uma pessoa cheia de graça, como a Virgem Maria. E eu termino citando a Virgem Maria como consagrado que sou, coração imaculado de Maria, a consagração que eu fiz alguns anos atrás, a Nossa Senhora de Fátima. Quero lembrar dela aqui. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 38 de Lucas, que Maria, depois que escutou todo o projeto que Deus tinha reservado para ela, Maria exclama, Maria grita, ela diz: ai do lé Quiriu, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a sua palavra. Meu querido irmão e minha querida irmã, se nesta noite você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, você que está aqui nesta noite deseja que Jesus seja o Senhor da sua vida, mas está passando por dificuldades, não sabe como, se sente fraco, eu quero te convidar neste momento a olhar para Maria. Fique de pé. Feche os teus olhos agora, por favor. E eu quero que você traga agora a figura da Virgem Maria, aquela que trouxe no seu ventre durante 9 meses o Salvador, aquela que ensinou o Salvador, o Senhor da nossa vida, a falar, a andar, a dar os primeiros passos, que lhe ensinou a religião, que lhe ensinou a trabalhar, a ser gente, a ser ser humano. É impossível esquecer de Maria agora. Ela que é a serva perfeita do Senhor, ela que de fato, e a gente pode dizer isso sem gozação, sem piada, de fato, literalmente, Maria foi alguém que teve o rei na barriga. Permita nesta noite que Maria ensine a você a ter o rei no teu coração. Erga o seu braço direito comigo e diga assim: Pai, em nome de Jesus. Mas tem que ser forte, amém?
Precisa ser com poder, precisa ser com autoridade. Repita assim, com autoridade de filho de Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Que Jesus é o Senhor da minha vida. A exemplo da bem-aventurada. A exemplo da bem-aventurada. E sempre Virgem Maria. E sempre Virgem Maria. Eu declaro nesta noite. Eu declaro, né? Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito. Porque eu tenho o Espírito Santo. Porque eu sou morada do Espírito Santo. E porque eu sou filho da bem-aventurada Virgem Maria, eu declaro nesta noite, sobre a minha vida, sobre a minha história, Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus da minha vida. Por isso eu renuncio a todos os falsos senhores que eu trago no meu coração. Ainda que seja lá no fundo, eu arranco todos os falsos deuses. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio a todas as obras de Satanás. Eu renuncio a todo espírito mundano. Eu renuncio a todo espírito a mundano. Tudo aquilo que aquilo não provém do Senhor, que não vem de Deus, que não é de Deus, eu renuncio, pelo nome de Jesus, pelo poderosíssimo sangue do Senhor, e pela intercessão de Maria. Eu declaro Jesus é o Senhor da minha vida. Olha para quem está do seu lado, na esquerda e na direita. Você vai apontar o seu dedo para esta pessoa com autoridade e vai proclamar e vai profetizar sobre a vida dela. Jesus é o Senhor da sua vida. É Ele quem guia a sua vida. É Ele quem guia a sua história. Ele é o Senhor do passado. Ele é o Senhor do presente. Ele é o Senhor do futuro. A Jesus honra, glória e louvor. Erga os seus dois braços, vamos louvar a Jesus desta noite. Proclame isso, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita